Nós vamos continuar, então, falando a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Irmão, o que é concupiscência, hein? Eu quero falar nesse tema hoje, concupiscência. Se o Ramirim estivesse aqui, inclusive, o Ramirim está viajando ainda, viu, irmãos? Deve estar assistindo a gente, um abraço para ele. É? Tem gente de longe nos assistindo, viu, irmãos? Graças a Deus. Outro dia, aí, ó, lá da Argentina, um abraço para a irmã Vera e os meninos. Deus abençoe. Outro dia mandaram aí um comunicado, uma ex-ovelha que tinha sido pastor dela e da família, inclusive. Aí nos achou e estava assistindo o culto e mandou aí uma mensagem. Glórias a Deus por isso. Se o Ramirim estivesse aqui, ele ia dizer: pastor, isso é de comer ou de passar no cabelo? Mas concupiscência é coisa boa, irmão? Hein? Não? Não. Será que é, Ezequiel? Não? E se eu disser que é? E se eu falar que Jesus teve concupiscência? Aí eu vou falar como aquele pregador. Eu falo e provo. Toda concupiscência é pecado? Para a gente entender o tema, nós temos que olhar o contexto. Tá? Temos que olhar o contexto. É por isso que eu gosto dessas coisas assim que choca, e aí as pessoas, puxa, Jesus teve concupiscência. Aí essa aí vocês nem perguntaram para o Dulcivaldo. E nem para o Roberto. Concupiscência, qual é a definição de concupiscência? Hein? Prazeres sensuais. Jesus teve isso? Meu Deus, então nós vamos ter. Olha o detalhe. Versículo 14 aqui, onde a gente leu, 14 a 16 nós lemos, né? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria. É claro, irmãos, que tem o lado das obras da carne e tem o lado do fruto do Espírito. Tá? Eu não vou falar dessas duas coisas, mas depois que eu trouxer a introdução, aí eu vou falar da concupiscência já voltada para as obras da carne, tá? Que o crente não deve ter, aquele que quer morar no céu não deve praticar, ok? Mas o significado de concupiscência, a grosso modo, e aí deriva-se principalmente do hebraico, é desejo ardente. Tá? Essa é a definição. Quando se deriva, quando pega no original do Antigo Testamento, é desejo ardente. E aí, você pode ter desejo ardente para coisas ruins
Viu, irmã Rosa? E para coisas boas. Não é? Quer ver um exemplo? Jesus virou para os discípulos e desejei muito comer a Páscoa, participar convosco da Páscoa. Ele teve ali, e ali é uma palavra, ali já é grego, é no grego original, tá? E a palavra é ta'auá, ta'auá. Essa é a definição, que é ânsia, ansioso, tá? Ele desejou muito. E aí a nossa tradução diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Então ele teve concupiscência, mas o lado bom da concupiscência, desejo ardente. E às vezes a gente se choca quando tem uma afirmação que Jesus teve concupiscência. Porque a gente é acostumado a rotular concupiscência com coisa ruim, com coisa que não é boa. Porém, você tem que pegar o contexto, tá? Para você entender esta afirmação. Ok? Por exemplo, Êxodo, abre aí. Põe aí para mim, por favor. Êxodo 15 e 9. Êxodo 15 e 9. Eu não trouxe os slides preparados, porque eu sabia que eu ia ficar de costa. E aí, eu sabia que eles não iam resolver esse negócio para hoje. Ainda vou pegar o Pedro ali naquela salinha ainda. 15 e 9. Pode ler? O inimigo, o quê? Entendi nada, pastor. Entendi nada. Perseguirei, arrancarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os. Quem falou essa palavra aí? Quem é que estava com esse desejo aí? Êxodo capítulo 15. O quê? Faraó. Faraó queria destruir o povo de Israel, que havia fugido, que havia escapado da servidão do Egito, e ele queria fazer isso aí. Então, tem o lado bom, o de Jesus, lá desejando participar da Páscoa, da celebração da Páscoa, e tem o lado ruim, que ele queria destruir, queria acabar, aniquilar, destroçar o povo de Deus. E nós temos muitas outras referências, mas eu vou passar para frente. Quer ver um outro lado bom também? Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. Olha aí. Mas de ambos os lados estou tendo desejo de partir. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. E aí ele estava, eu não sei se fico, não sei se vou. Alguém até diz, Paulo estava numa depressão, Paulo estava numa peleja. Mas qual de nós que de vez em quando também não está assim? Olha, vou para a glória ou eu fico?
Só que ele pesou ambas as coisas. Porque ele disse: para mim, o morrer é o quê? É ganho, é lucro. Não é? Mas ele se preocupava com os seus patrícios. Ele se preocupava em anunciar a palavra do Senhor. E aí a mesma palavra, a palavra ta'auá, tá? Que mostra esse desejo, coisa boa, tá? Mas qual de nós não conhece a história de Adão e Eva, né? Agora eu preciso que vocês abram a Bíblia aí para a gente acompanhar um texto lá de... Porque olhando na Bíblia a gente aprende mais. Esse temazinho, pastor Kennedy, é antigo. Lá do jardim já tinha. Tá? Lá no jardim. Capítulo de número 2, 16 e 17. Do Gênesis. Adão e Eva estão lá no Gênesis, gente. Não está em outro lugar, não. É possível, né? Senão a irmã Rosa vai ficar brava ali, porque... Capítulo 2, 16 e 17. Vocês ficam acostumados a só olhar aqui, aí por isso que se perde. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: preste atenção naquela palavrinha toda. É um advérbio. De toda a árvore do jardim comerás livremente. O outro. Mas o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí, vamos lá para o capítulo 3, versículo 1. Aí nós vamos ler mais rapidamente, do 1 ao 8. Tá? Gênesis 3, do 1 ao 8. Já está? Ora, a serpente... Esta disse à mulher: peraí, volta só para a gente entender um detalhe aqui. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. É uma pergunta, tá? Tem gente que lê isso aí como uma afirmação, mas é uma pergunta. 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis. 3. Mas do fruto da árvore que está nem nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus tinha dito: vai morrer. A serpente disse: não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Dá para a gente ver aí concupiscência? Aí eu quero, antes da gente prosseguir, vamos lá para 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, versos 14. Deixa eu ver se é. 15. 2:15. 1 de João 2:15. Não ameis nem no que? Se alguém ama o mundo. Agora o 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, e não é do Pai, mas do mundo. Segura. A concupiscência da carne é uma concupiscência. Concupiscência dos olhos, outra concupiscência. E a soberba da vida. 3 tipos de coisa que o Senhor não aprova. Tá? Não é do Pai, mas do mundo. Mas do mundo. Logo, lá no passado, não vamos prosseguir, mas vamos voltar lá para o Gênesis. Lá no passado, teve concupiscência dos olhos? Teve concupiscência da carne? Teve soberba? Hein? Mas é por isso, do Sival, que nós lemos nós lemos lá no Tiago, repita aí, Tiago, por favor, capítulo 1 e 14. Para a gente entender bem esta palavra. Tiago 1 e 14. Irmãos, diz assim, ó. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí, depois, havendo a concupiscência concebido, olha o embaraçado aqui, ó. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Irmãos, antes de você pecar, a coisa ela é formalizada, gerada, projetada na sua mente, tá? Ninguém levanta de manhã, hoje eu vou pecar. Não. Você começa a pensar, você começa a dar lugar à carne, para que depois você então crie a situação para o pecado. Para que, eu falo você, mas isso aí é um envolvimento espiritual tão grande, tá? Que o diabo nos leva, porque a gente dá lugar às obras da carne. É por isso que quem quer ir para o céu tem que se encher de Deus, tem que ser crente no sentido da palavra, de crer em e obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Porque, irmãos, só vai para o céu quem crê. Não adianta. É por isso que tem gente que fica, mas até o diabo é crente. E aí,
sempre tem essa coisinha, irmão, que normalmente quem está na frente, que traz qualquer coisa assim, aí tem aqueles críticos. Eu já contei para os irmãos, e é aquele tipo de apresentação que a gente faz. Está aqui o irmão que é do Piauí. Quem é do Piauí? Aí o outro lá é piauiense. Sou idiota não, rapaz. Claro que é piauiense. Mas o combinado é de dizer, é gente boa. Mas ele quer estragar. Mas, meus queridos, lá no jardim, eu posso imaginar quantas vezes, está na Bíblia isso aqui não, tá? É conjectura, é imaginação. Quantas vezes a Eva passa perto, a Eva dá uma olhada para a árvore, dá uma olhada para o fruto. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar, é o que diz a Bíblia, buscando quem ele possa tragar, e ele fica captando as nossas fraquezas, ele fica atento. E eu posso imaginar a Eva olhando para aquele fruto. Eu chego até a pensar que ela talvez pegou o fruto lá ainda na árvore. Não me pergunte, irmão, não era maçã, tá? Não era maçã. Tem pintores outros pintaram quadros colocando como se fosse uma maçã. Não era maçã, não era uma macieira não. E tem gente que até hoje tem medo de comer maçã. Não era. Não era maçã. Mas eu posso imaginar o fruto lá no galho, bonito, e não era uma jaca também não. Ok. Aí, o fruto bonito, aí ela chega, ela olha que bonito. E a serpente de olho. Eu posso imaginar ela, que cheiroso esse fruto. Irmãos, ninguém cai de uma vez, não. A pessoa vai dando lugar, vai se abrindo para o pecado, vai dando brecha, vai dando ocasião, vai criando situação, e o diabo vai gostando daquilo. Outro dia eu falei aqui do lenhador, né? Vocês lembram disso? Mas Jair estava aqui, eu me lembro. Do lenhador. Da cunha. O lenhador tem uma tora e ele quer rachar aquela tora. Aí ele vem de um lado, dá uma machadada e coloca a cunha. Aí vai do outro lado, dá outra machadada, coloca a cunha. Até para muitos aqui é uma linguagem até difícil, mas para quem já passou lá pelo interior sabe do que eu estou falando. Dá uma machadada e coloca a cunha. Vai do outro lado, dá outra machadada e coloca a cunha. Aí ele avança um pouquinho mais do outro lado. E a cunha vai mudando também de posição e de profundidade. Daqui a pouco aquela tora que era tão impossível de ser rachada, de ser feita bandas, aí ela vai se abrindo, Ei, irmão, não dê lugar ao diabo não. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Cuidado com a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. E aí,
ela brincou com aquilo, não era para comer, mas tocar, não é? Até o texto disse que não era para tocar também. Nem para tocar e nem para comer. Mas eu posso imaginar, irmão, porque de vez em quando a gente não anda na beira do abismo? É ou não é? A gente vai andando na beirinha do abismo e sabe que é um abismo. E a gente vai andando na beirinha e ainda olha lá para baixo. Ou só acontece comigo? Acontece com todos nós, irmãos. Acontece com todos nós. Ei, mas quando vier esses momentos, clame por aquele que é o socorro bem presente. Oh, aleluias, ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É ele quem nos fortalece, é ele quem nos livra, é ele quem nos limpa, é ele quem nos santifica e nos livra do pecado. Bendito seja Deus para todo sempre. E aí veio o diálogo da serpente com a mulher. Não me pergunte como é que essa serpente falou, não vou entrar no mérito, e só sei que ela veio, torceu a palavra que Deus tinha dito, a mulher cedeu, comeu do fruto, chama o marido comeu do fruto, a mulher, a Bíblia diz bem claramente, Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas falou disso, e o texto aqui também mostra isso. A Bíblia diz que a mulher foi enganada, mas Adão não. Adão comeu porque quis, viu? Gálatas diz claramente que o homem não foi enganado, não foi enganado. De vez em quando ficam jogando a culpa nas mulheres aí por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que ela foi enganada. Fala. Não vai morrer. Pode comer que não vai morrer. Isso. Sim, é isso aí. A senhora está entendendo a mensagem. Olha, irmão. A gente peca, irmão, porque tem vontade de pecar. A gente tem vontade de fazer. Mas a hora que vier a vontade, repreenda no nome de Jesus, diga não, e vira as costas para aquilo, e tome posição de servo e serva de Deus, com compromisso com os céus. Bendito seja Deus para sempre. Ela pecou porque tinha vontade, irmão. Isso aí é a concupiscência. Você peca porque a vontade veio de você pecar, mas o sangue de Jesus Cristo nos livra, aleluias, ele nos limpa e ele também nos livra. Bendito seja Deus para todo sempre. É por isso que o escritor diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. E por falar nisso, capítulo 4 de Mateus, versículo 3. Mateus 3, glórias a Deus. O que acontece aí no capítulo 4? Mateus 4, 3. Chegando-se a ele, o tentador diz, está aqui, ó, projetado. Vamos ler. Se tu és... Para aí, antes de nós lermos o 3, volta por favor aí, Tiago, volta no 1. Vai no 1. Quem está aí? No 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito.
esse espírito aí foi o diabo, né? Foi o espírito do mal, é isso? Hein? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e fica sem entender. Como é que... Quem é que levou Jesus para ser tentado? Quem? O povo tem medo até de falar, irmão. Foi o Espírito Santo. Irmão, quando você lê a Bíblia e vê aquele maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Meu Deus, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E ele, será que ele leva a gente também, irmão? Hã? Te cuida, hein? Ei, te cuida. Por isso que crente tem que ser cheio de Deus e ter intimidade com Deus. Ei, o Abraão lá, o que aconteceu com Abraão? Também não foi provado? Pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, vai lá na terra de Moriá e me oferece em sacrifício a mim. E ele foi. E ele foi. E teve uma belíssima experiência com o Senhor dos céus. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Irmãos, às vezes a gente fica com medo das experiências espirituais. Mas o nosso Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Por isso eu digo, ser crente, ser fiel, obediente à palavra do Senhor nosso Deus. Olha só, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. E tendo jejuado, é pouco isso? Dá para ficar com fome depois de 40 dias, dá? Maria, você já jejuou 40 dias assim de uma vez? Não? Nem eu. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Que é normal, natural, é. 3. E chegando-se a ele disse, se tu és... Olha aí, ele sendo tentado, concupiscência da carne. Ele precisava ou não precisava? Não tinha necessidade de comer? Tinha. Comer? Tinha. Mas olha, essa condicional ali, irmãos, é que está a pegadinha. Se tu és. Outro dia eu louvei a Deus pela palavra que a Ângela trouxe sobre condicional aqui. Bacana. Me converti naquele dia também. Se tu és o Filho de Deus, irmão, eu pergunto, Jesus precisava de provar alguma coisa para o diabo? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O que ele disse? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem... Ele diz, eu já passei 40 dias sem comer, passar mais algumas horas aqui não vai fazer diferença não. Eu já sirvo a Deus há tantos anos, passar mais um tempo aqui não vai fazer diferença não. Daqui a pouco eu vou para as mansões celestiais.
Oh, aleluia. Irmão, o diabo tem lançado na face de muita gente, dizendo: olha, não vale a pena esperar a volta de Jesus. Não, eu quero te dizer, aquilo que João disse, nós vamos ler daqui a pouco. Filhinhos, é já a última hora, aleluias. Nós estamos aguardando o momento de subir ao encontro daquele que morreu e ressuscitou. Bendito seja Deus para todo sempre. Aleluias. Aí, então o diabo transportou a outra tentação, o transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Ele precisava, novamente eu pergunto, precisava de provar alguma coisa? Não, mas se ele o fizesse, ele estava mostrando soberba. Mas no entanto, olha o que ele disse. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluias. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, não tente a Deus. Não tente a Deus. Viva a palavra do Senhor como ela é. Não brinque com a tua salvação. Aleluias. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Volta aí. Volta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ele viu. Ele contemplou. Ele viu. Por que eu estou falando ele viu? Concupiscência dos olhos. Ele poderia ter caído nessa concupiscência. Ele viu. E ele disse, ele mostrou a glória de todos esses reinos. 9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado, abusado. Queria que o meu Jesus prostrasse. E se ele tivesse feito, eu e você não estaríamos aqui dando glórias ao nome dele. Não. Irmãos, quanta gente que perde a salvação por coisa mínima. Não tem problema. E domingo nós ouvimos aqui. Não tem problema. Como é que é? Nada a ver. Obrigado. Nada a ver, uma coisinha. É exigência demais desse pastor, é exigência demais dessa igreja, é exigência demais dessa doutrina. Nada a ver. Ei! Cuidado, porque você pode estar sendo aprovado. E tem gente hoje, irmão, quer estar no nosso meio, desfrutar das bênçãos de Deus aqui conosco, mas não quer se enquadrar à palavra do Senhor, não quer viver de acordo com a palavra de Deus. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Além de não obedecer, ainda influencia outros à desobediência. É um influenciador do inferno. Viu? Mas eu e você precisamos de trilhar o caminho que nos conduz ao céu. Oh, bendito seja Deus. Nós precisamos de obedecer integralmente a palavra do Senhor, aleluias, porque Ele virá buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então estejamos de acordo com a verdade, de acordo com a palavra do Senhor.
Ei, sirva a Deus em obediência e não da sua maneira. Deus não precisa de você, não. Você é que precisa de Deus. Ele é Senhor. Ele é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o domínio. Mas e eu? E você? Nós é que precisamos de Deus. Então, nos enquadremos na palavra, nos enquadremos na palavra do Senhor. Aleluias. Agora tem gente não. Eu vou servir a Deus, mas é do meu jeito. Não vai chegar lá não, meu irmão. Não vai não. Você vai quebrar a cara. Ei, obedeça a Deus e sirva a Deus em espírito e em verdade. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele disse essa palavra tremenda. Todo mundo lendo, bem alto, forte. Então, e só a Ele servirás. Aleluias. Ei, Deus não aceita mistura. Deus não aceita dividir a sua glória. Ei, se você quer ir para o céu, então viva de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Fuja do pecado. Deixa de lado a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Humilha-te debaixo da potente mão do Senhor. Essa foi a nossa introdução e, se Deus permitir, continuaremos na próxima semana, nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor João Batista.